Leitura do primeiro livro de Crônicas, capítulos 5 ao 8, na versão da Bíblia King James 1611, que você encontra na BV Books. 1 Crônicas, capítulo 5. Ora, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, porém profanou o leito do seu pai. O seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, o filho de Israel. E a genealogia não deve ser considerada segundo seu direito de primogenitura, porque Judá prevaleceu sobre os seus irmãos, e dele provém o líder, mas o direito de primogenitura era de José. Os filhos, eu digo, de Ruben, o primogênito de Israel, foram Enoque, e Palu, e Esrom, e Carme. Os filhos de Joel, Semaías, o seu filho, Gog, o seu filho, Simei, o seu filho, Mica, o seu filho, Reaías, o seu filho, Baal, o seu filho, Beera, o seu filho, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele era príncipe dos Rubenitas. E seus irmãos, pelas suas famílias, quando a genealogia das suas gerações foi considerada, foram os chefes, Jeiel e Zacarias, e Belá, o filho de Azaz, o filho de Sema, o filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo e Baal-Meon. E na direção leste, ele habitou até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque o seu gado fora multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul, eles fizeram guerra contra os agarenos que caíram pelas suas mãos, e habitaram nas suas tendas por toda a parte da terra ocidental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel, o chefe, e Safã, o imediato, e Janai, e Safate, em Bazã. E os seus irmãos da casa dos seus pais foram Micael, e Mesulom, e Seba, e Jorai, e Jacã, e Zia, e Eber, 7. Estes são os filhos de Abiail, o filho de Uri, o filho de Jaroa, o filho de Gileade, o filho de Micael, o filho de Esizai, o filho de Jado, o filho de Bus. Aí, o filho de Abidiel, o filho de Guni, chefe da casa dos seus pais. E eles habitaram em Gileade, em Bazã, e nas suas aldeias, e em todos os arredores de Saron, até os seus limites. Todos estes foram considerados pelas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben e os gaditas, e a meia tribo de Manassés, de homens valentes, homens capazes de embrulhar um broquel e espada, e de atirar com arco, e hábeis na guerra, foram 44.760 que saíam para a guerra. E eles fizeram contra os agarenos, contra Getur, e Nafis, e Nodab, e foram ajudados contra eles. E os agarenos foram entregues nas suas mãos, e todos os que estavam com eles, porque clamaram a Deus na batalha, e ele foi suplicado por eles, porque colocaram a sua confiança nele. E levaram consigo seu gado, dos seus camelos, 50.000, e das ovelhas, 250.000, e dos jumentos, 2.000, e dos homens, 100.000. Pois ali caíram muitos mortos, porque a guerra era de Deus, e eles habitaram em seus lugares até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram na terra. Eles se multiplicaram desde Bazã até Baal-Hermon e Senir, e até o monte Hermon. E estes foram os cabeças da casa dos seus pais, a saber, Éfer, e Ize, e Eliel, e Asriel, e Jeremias, e Odavias, e Jadiel, homens fortes e valentes, homens afamados e cabeças da casa dos seus pais. E eles transgrediram contra o Deus dos seus pais e foram se prostituindo atrás dos deuses do povo da terra, aos quais Deus destruiu diante deles. E o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria,
E eles os levaram cativos, os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram até Ala, e Abor, e Ara, e até o rio Gozã, até este dia. Você já se inscreveu no canal? Segundo Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Amrão: Arão e Moisés e Miriam. Os filhos também de Arão: Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, e Abisua gerou Buque, e Buque gerou Uzi, e Uzi gerou Zeraías, e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube, e Aitube gerou Zadoc, e Zadoc gerou Aimaas, e Aimaas gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã, e Joanã gerou Azarias. Ele é aquele que executava o ofício de sacerdote no templo que Salomão edificou em Jerusalém. E Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube, e Aitube gerou Zadoc, e Zadoc gerou Salum, e Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias, e Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado ao cativeiro quando o Senhor removeu Judá e Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. E os filhos de Coate foram Amrão e Izar e Hebron e Uziel. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. E estas são as famílias dos levitas segundo os seus pais. De Gerson: Libni, o seu filho, Jaate, o seu filho, Zima, o seu filho, Joá, o seu filho, Ido, o seu filho, Zerá, o seu filho, Jeaterai, o seu filho. Os filhos de Coate: Aminadab, o seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, e Ebiasaf, seu filho, e Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana: Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana: Zofai, seu filho, Naate, seu filho, Eliabe, seu filho, Jeroboão, seu filho, Eucana, seu filho, e os filhos de Samuel, o primogênito Joel e Abias. Os filhos de Merari: Mali, Libni, seu filho, Simei, seu filho, Uzá, seu filho, Simeia, o seu filho, Agias, seu filho, Asaías, seu filho. E estes são aqueles que Davi colocou sobre o serviço do cântico na casa do Senhor. Depois disso, a arca teve repouso. E eles ministravam diante do lugar de habitação do tabernáculo da congregação com cantares, até que Salomão teve edificada a casa do Senhor em Jerusalém, e depois serviram no seu ofício segundo a sua ordem. E estes são aqueles que serviam com os seus filhos. Dos filhos dos coatitas: Emã, um cantor, o filho de Joel, o filho de Samuel, o filho de Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliel, o filho de Toá, o filho de Zufi, o filho de Eucana, o filho de Maate, o filho de Amazai, o filho de Eucana, o filho de Joel, o filho de Azarias, o filho de Sofonias, o filho de Taate, o filho de Assir, o filho de Ebiasaf, o filho de Corá, o filho de Izar, o filho de Coate, o filho de Levi, o
filho de Ismael. E o seu irmão Asaf estava à sua direita, a saber, Asaf, o filho de Berequias, o filho de Simeia, o filho de Micael, o filho de Baazéias, o filho de Malquias, o filho de Etne, o filho de Zerá, o filho de Adaías, o filho de Etã, o filho de Zima, o filho de Simei, o filho de Jaate, o filho de Gerson, o filho de Levi. E os seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à sua esquerda. Etã, o filho de Quise, o filho de Abide, o filho de Maluque, o filho de Asabias, o filho de Amazias, o filho de Ilquias, o filho de Anzi, o filho de Bani, o filho de Semer, o filho de Mali, o filho de Muzi, o filho de Merari, o filho de Levi. Os seus irmãos, os levitas, foram indicados para todo tipo de serviço no tabernáculo da casa de Deus. Porém, Arão e os seus filhos ofereceram sobre o altar da oferta queimada e sobre o altar do incenso, e foram indicados para todo o serviço do Santíssimo Lugar e para fazer expiação por Israel, segundo tudo que Moisés, o servo de Deus, havia ordenado. Estes são os filhos de Arão: Eleazar, o seu filho, Finéias, o seu filho, Abisua, o seu filho, Buque, o seu filho, Uzi, seu filho, Seraías, seu filho, Meraiote, seu filho, Amarias, seu filho, Aitube, seu filho, Zadoque, seu filho, Aimaás, seu filho. Ora, estes são os seus lugares de habitação segundo seus acampamentos nas fronteiras dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, porque deles foi a sorte. E deram-lhes Hebrom, na terra de Judá, e os seus arredores. Porém, os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, o filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de Judá, a saber, Hebrom, a cidade de refúgio, e Libna, com os seus arredores, e Jatir, e Estemoa, com os seus arredores, e Ilém, com os seus arredores, Debir, com os seus arredores, e Azã, com os seus arredores, e Bet-Semens, com os seus arredores, e da tribo de Benjamim, Geba, com os seus arredores, e Alemete, com os seus arredores, e Anatote, com os seus arredores. Todas as suas cidades, com todas as suas famílias, foram 13 cidades. E os filhos de Coate, os quais foram deixados da família daquela tribo, foram cidades dadas da meia tribo, ou seja, da meia tribo de Manassés, por sorte, 10 cidades. E os filhos de Gerson, por todas as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari foram dadas por sorte, pelas suas famílias, receberam da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com seus arredores. E eles deram por sorte das tribos dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim estas cidades, as quais são chamadas pelos seus nomes. E o restante das famílias dos filhos de Coate receberam os seus territórios, cidades da tribo de Efraim. E eles lhe deram das cidades de refúgio, Siquém, no monte Efraim, com os seus arredores. Deram também Gezer com os seus arredores, e Joquemeão com os seus arredores, e Bet-Horon com os seus arredores, e Aijalon com os seus arredores, e Gat-Rimon com os seus arredores, e da meia tribo de Manassés, Aner com os seus arredores, e Bileão com os seus arredores, para a família do remanescente dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dados da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, com os seus arredores, e Astarote com os seus arredores. E da tribo de Issacar,
Quedes com os seus arredores, Taberate com os seus arredores, e Ramote com os seus arredores, e Enem com os seus arredores. E da tribo de Asser, Masal com os seus arredores, Abdom com os seus arredores, e Ucoque com os seus arredores, e Reobe com os seus arredores. E da tribo de Naphtali, Quedes na Galileia com os seus arredores, e Amon com os seus arredores, e Kiriate Jearim com os seus arredores. Aos filhos de Merari que restaram foram dadas da tribo de Zebulon, Rimono com os seus arredores, Tabor com os seus arredores. E no outro lado do Jordão, junto a Jericó, no lado leste do Jordão, foram-lhes dadas da tribo de Ruben, Bezer, no deserto com os seus arredores, e Jaza com os seus arredores. Também Quedemote com os seus arredores, e Mefaate com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade com os seus arredores, e Maanaim com os seus arredores, e Esbom com os seus arredores, e Jazer com os seus arredores. Lembre-se de deixar o seu like no canal. 1 Crônicas, capítulo 7. Ora, os filhos de Issacar foram Tola e Puva, Jazube e Sinron, 4. E os filhos de Tola, Uzi e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibzão, e Samuel, cabeças das casas dos seus pais, a saber, de Tola. Eles foram homens valentes e poderosos nas suas gerações, cujo número foi, nos dias de Davi, 22.600. E os filhos de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias, 5. Todos eles foram principais. E com eles, nas suas gerações, segundo a casa dos seus pais, havia tropas de soldados para a guerra, 36.000 homens, pois eles tinham muitas mulheres e filhos. E os seus irmãos, dentre todas as famílias de Issacar, foram homens valentes e poderosos, considerados todos pelas suas genealogias, 87.000. Os filhos de Benjamim, Belá, e Bequer, e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5. Cabeças das casas dos seus pais, homens fortes e valentes, e foram considerados pelas suas genealogias 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, e Joás, e Eliezer, e Elioenai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete. Todos estes são os filhos de Bequer. E o número deles, segundo a sua genealogia pelas suas gerações, cabeças das casas dos seus pais, homens fortes e valentes, foi 20.200. E o filho de Gediael, Bilã. E os filhos de Bilã, Jeús e Benjamim, e Eude, e Kenaaná, e Zetã, e Tarsis, e Aizaar. Todos estes, filhos de Gediael, segundo os cabeças das suas famílias, homens fortes e valentes, foram 17.200 soldados, aptos para sair à guerra e à batalha. Também Zupim e Upim, o filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Gezer, e Salum, os filhos de Bila. E os filhos de Manassés, Asriel, que teve de sua mulher, mas a sua concubina, a Arameia, deu à luz a Maquir, o pai de Gileade. E Maquir tomou por esposa a irmã de Upim e Zupim, e tinha por nome Maaca. E o nome do segundo foi Zelofeade, e Zelofeade teve filhas. E Maaca, a esposa de Maquir, deu à luz um filho, e ela chamou o nome Pérez.
e o nome do seu irmão foi Ceres. E os seus filhos foram Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés. E a sua irmã, Amolequete, deu à luz Isode, e Abiezer, e Emacla. E os filhos de Semida foram Aiã, e Siquém, e Lique, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e Berede, o seu filho, e Taate, seu filho, e Elada, seu filho, e Taate, seu filho, e Zabade, seu filho, e Sutela, seu filho, e Ezer e Eleade, cujos homens de Gate que nasceram naquela terra os mataram, porque eles desceram para roubar o seu gado. E Efraim, pai deles, pranteou muitos dias, e os seus irmãos vieram lhe consolar. E quando ele conheceu a sua esposa, ela concebeu e deu à luz um filho, e ele chamou seu nome Berias, porque a sua casa ia mal. E a sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Horon de baixo e de cima, e Uzem Seerá. E Refa foi seu filho, e também Rezefe, e Tela seu filho, e Taã seu filho, Ladã seu filho, Amiúde seu filho, Elisama seu filho, Num seu filho, Josué seu filho. E as suas possessões e habitações foram Betel e as suas aldeias, e em direção ao leste, Naarã, e em direção ao oeste, Gezer, com as suas aldeias. Também Siquém e as suas aldeias, até Gaza e as suas aldeias. E junto aos limites dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taanaque e as suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, o filho de Israel. Os filhos de Azer, Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. Os filhos de Berias, Éber e Malquiel, que é o pai de Bizavite. E Éber gerou Jaflete, e Somer, e Otão, e Suá, sua irmã. E os filhos de Jafelete, Pazaque, e Mibal, e Asvate. Estes são os filhos de Jafelete. E os filhos de Semer, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos do seu irmão Elém, Zofa, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, Arnefer, e Sual, e Bere, e Imna. Bezer, e Ode, Samá, e Silza, e Itrã, e Beera. E os filhos de Jéter, Jefoné, e Pispá, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Rízia. Todos estes foram filhos de Azer, cabeças da casa do pai deles, homens escolhidos, fortes e valentes, chefes dos príncipes. E o número ao longo da sua genealogia dos que eram aptos para a guerra e para a batalha era de 26.000 homens. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. 1 Crônicas, capítulo 8. Ora, Benjamim gerou Belá, o seu primogênito, Asbel, o segundo, e Aará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. E os filhos de Belá foram Adar, e Gera, e Abiúde, e Absua, e Naamã, e Aoá, e Gera, e Sefuvã, e Urão. E estes são os filhos de Eude. Estes são os cabeças dos pais dos habitantes de Geba e os que foram levados para Manaate. E Naamã, e Aías, e Gera, ele os levou e gerou Uzá e Ailude. E a Saarim gerou filhos na terra de Moabe, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara.
E ele gerou de Odes, sua esposa, Jobabe e Zíbia, e Messa e Malcã, e Jeús, e Saquias, e Mirna. Estes foram seus filhos, cabeças dos pais. E de Uzim ele gerou Abitube e Eupaal. E os filhos de Eupaal, Éber e Mizã e Semede, que edificou Ono e Lode com as suas aldeias. Também Berias e Sema, que foram cabeças dos pais dos habitantes de Aijalon, que expeliu os habitantes de Gate. E Aiô, e Sazaque, e Jerimote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Milcal, e Ispá, e Joá, os filhos de Berias, e Zebadias, e Mesulom, e Isque, e Éber, e Ismerai, e Islias, e Jobabe, os filhos de Eupaal, e Jaquim, e Zicre, e Zabde, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, os filhos de Simei, e Ispã, e Éber, e Eliel, e Abdom, e Zicre, e Anã, e Ananias, e Elão, e Atotias, e Ifidéias, e Penuel, os filhos de Sazaque, e Sanzerai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram os cabeças dos pais, pelas suas gerações, chefes. Estes habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja esposa tinha o nome de Maaca, e o seu filho primogênito, Abdom, e Sur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zequer. E Miclote gerou Simeia. Estes também habitaram em Jerusalém com seus irmãos diante deles. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, e Malquizua, e Abinadab, e Esbaal. E os filhos de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acais. E Acais gerou Jeoada, e Jeoada gerou Alemete, e Asmavete, e Zinri gerou Moza. E Moza gerou Bineá. Rafa foi o seu filho, Eleasa seu filho, Azel seu filho. E Azel teve 6 filhos, cujos nomes são estes: Azricão, Bocro, Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, o seu irmão, foram Ulão, o seu primogênito, Jeús, o segundo, Elifelete, o terceiro. E os filhos de Ulão foram homens fortes e valentes, arqueiros, e tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos estes são os filhos de Benjamim. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Bendita é a palavra do Senhor. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano, conhecendo e aprendendo da palavra do Senhor. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Incentive-as a fazer a leitura bíblica e a conhecer esse Deus. Quem chegou aqui agora pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Você também pode nos seguir nas redes sociais e assim acompanhar o seu plano de leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.